a transmissão no Face, daqui a pouquinho aparece lá, a gente tem um atraso lá no Face. Aqui o negócio é ao vivo, mas lá no Face tem um tempinho de demora. Daqui a pouquinho a gente vai estar também ao vivo lá no Face. No Facebook do Planetário da Unipampa. Exatamente, lá no Planetário da Unipampa vai estar. Já está ao vivo, já estamos ao vivo aqui no Facebook também do Planetário da Unipampa. Vamos todos nos aproximando, que às 4 horas e 30 minutos começamos a nossa transmissão. Começamos a nossa sessão. A transmissão já começou, a gente já está aqui, esperando vocês chegarem. Quem quiser ir fazendo perguntas, conversando com a gente, sejam bem-vindos, participem com a gente. Nossa sessão especial de início do inverno. Teria um link, Cecília, da live pelo Face para compartilhar no da gente? Tem sim, vou mandar um endereço para vocês aqui no chat, tá? Não é o mesmo do Zoom, né? Só para não é não. Não, né? Mas, não. Aqui no Zoom cabem 6 pessoas e a interação é melhor, maior, né? Mas o Facebook é uma transmissão ao vivo para quem não puder acompanhar por aqui. Aí, igual eu vou compartilhar aqui para vocês mandarem. Obrigada, aí eu replico lá no meu e no Clube de Astronomia aqui do Vale do Taquari, então, se me passar. Ah, que legal. Lembrando, pessoal, nossa sessão começa às 4h30. A gente vai ter a nossa sessão de planetário. Vamos falar sobre o início do inverno, as estações do ano. Quem quiser compartilhar, a Cecília já colocou ali no chat o link do Facebook. Para quem quiser compartilhar, a gente vai estar ao vivo também no Facebook do Planetário da Unipampa. E eu vou aproveitar e já vou fazer o convite aqui para vocês também, que hoje, às 7 horas, vai estar, daí é no YouTube, né? Tânia, você está por aí ainda? A gente vai ter uma transmissão da Associação Brasileira de Planetários. Vai estar fazendo uma transmissão hoje, às 7 horas, tá? Também celebrando o início do inverno de astromúsica. Vocês estão convidados às 7 horas. Digita lá no YouTube, Associação Brasileira de Planetários, vocês vão encontrar. Às 7 horas vai estar começando a live. Já compartilhei lá no Face. Legal. Tânia, eu estava falando aqui para o pessoal que às 7 horas... Eu ouvi. Tu tens o link aí? Do YouTube eu tenho também. Já passei para um grupo, né? Mas eu botei no meu Face também. Bota aqui no chat. Tá, vou pegar ali. Todo mundo, quem tiver interessado também, às 7 horas, Astromúsica. No YouTube da Associação Brasileira de Planetários. Vamos todos nos aproximando. Procurem um lugar tranquilo.
agradável. O inverno resolveu começar aqui no sul para a gente em temperaturas bem amenas, bem agradáveis. Mas eu vi nomes aqui que não são do sul. Então, o inverno vai ser um pouquinho diferente. Olha lá, a Tânia já colocou o link às 19 horas no show de rock para planetários ao vivo no YouTube da Associação Brasileira de Planetários. Ah, faltou ao vivo, né? Muita programação. Vou arrumar lá, esqueci de botar ao vivo. Olá, Tânia! Tudo bem, Guilherme? Tudo bom? Seja bem-vinda. Oi. Oi, tudo bom? Alejandra, olá, seja bem-vinda. Vamos todos nos aproximando por aqui. Boa tarde, Alta, como estás? Todo mundo chegando para celebrar o início do inverno com a gente. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Monara. Vamos chegando por aqui. E já já a gente começa. O inverno está chegando com tanta força aqui no sul que até de camiseta eu vou ficar agora. Tá quente o negócio aqui. Vamos chegando. É 4h30 já, mas a gente vai dar uns minutinhos ainda, porque está chegando bastante gente aqui. Tempo o pessoal ir sentando, né? E entrando dentro do planetário, achando um lugar disponível, um lugar vago. Bem isso. Aprendeu como é que faz a troca de fundo, Milena? Ainda não. Liga o teu microfone. Vai ali em Video Settings. Repete, não entendi, cortou. Na configuração de vídeo ali tem uma setinha e tem Use Virtual Background. E aí tu pode botar qualquer imagem de fundo. Vou experimentar. Isso. Sim, o que eu tenho que fazer?
O José Luiz agora. Ali. Boa tarde, Arthur. Deixa eu entrar aqui. Vamos todos nos aproximando. Enquanto vai todo mundo se aproximando aí, vai chegando o pessoal, a gente vai dando nossos avisos tradicionais para manterem os microfones desligados durante a sessão. Durante a sessão se desliga aqui, ó. Tá? Se vocês deixem os microfones desligados, a hora que tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, pode digitar lá no chat ou pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Olá, Aliciane. Aliciane gostou, já voltou? Gostei muito. Oi, Maria Constância, tudo bom? Ah, o Arthur queria saber sobre os planetas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso planeta. Mas a gente faz outras sobre os planetas também. Não te preocupa aqui, fica ligado lá no nosso Face que a gente anuncia todas as nossas sessões abertas. E daí a gente faz uma viagem pelos planetas. Vamos dar mais 2 minutinhos aqui, daí a gente começa a nossa atividade de hoje. Boa tarde, Cláudio. A Valentina de Alegria também está assistindo. Legal! Kevin, what is this? This is a planetarium show, virtual planetarium show in Portuguese. Bom, todos já acharam um lugar para sentar aqui no planetário? Estão todos confortáveis? Então sejam todos bem-vindos ao planetário da Unipampa, localizado em Bagé, Rio Grande do Sul. Quase fronteira com o Uruguai. Estamos a apenas 60 quilômetros do Uruguai, na fronteira que faz o município de Aceguá. E aqui no sul, a gente está na região mais ao sul do Rio Grande do Sul, do Brasil, perdão, a gente vai ter algumas diferenças de quem está mais lá ao norte. E a gente vai começar a nossa sessão no dia de hoje, mas lá no iniciozinho do dia. A gente está no amanhecer. E hoje, quando amanheceu, o sol surgiu iluminando o céu por inteiro. Frequentemente a gente costuma escutar que o sol nasce no leste e se põe lá no oeste.
Mas, quem tiver com o céu limpo nos próximos dias, eu vou convidar para fazer uma fotografia do nascer ou do pôr do sol. E já já eu volto a esse assunto. Porque o que vai acontecer é que se a gente olhar lá para o horizonte leste, o sol não nasceu exatamente no leste. O sol nasceu um pouquinho mais a nordeste do que exatamente no leste. Na verdade, o início do inverno, ou o solstício de inverno, ele marca o dia em que o sol vai nascer mais distante do leste em direção ao norte. Aí a gente tem o início do inverno. Esse início do inverno a gente vai poder, aqui no planetário, fazer o tempo avançar um pouquinho mais. E conforme o tempo vai avançando, a gente vai poder enxergar o Sol subindo. Por diferença da posição na longitude do planeta Terra, a gente enxerga o horário do meio-dia diferente para cada uma das cidades. Mas a gente vai falar aqui do meio-dia solar. O meio-dia solar é o momento em que o Sol vai estar passando mais alto no céu. Esse vai ser o meio-dia solar. Então a gente vai poder aqui aumentar um pouquinho mais a velocidade do tempo. Só um pouquinho. Recebendo mensagens da direção. Tudo ok aí, direção? Cecília Rafael, com a transmissão? Tudo ok. Eu tirei a tua câmera sem querer, porque eu ia tirar a minha e tirei a tua. Acontece. Eu acabei não falando, enquanto o tempo vai passando ali, deixa eu apresentar, né? Meu nome é Guilherme, junto comigo estão a Cecília e o Rafael, que também trabalham no planetário da Unipampa, e mais um bocado de aluno que está começando a trabalhar com a gente neste início de ano letivo na Unipampa. E o Sol vai subindo, e ele vai subindo e vai chegando na posição mais alta do céu. Vamos deixar passar o tempo um pouquinho mais e a gente vai ver que aqui no Rio Grande do Sul, especificamente em Bagé, o Sol não passa tão alto assim no céu, ainda mais no início do inverno. A gente já chegou no meio-dia, e o meio-dia solar aqui vai ser um pouquinho depois do meio-dia. Ele vai variar com a época do ano, mas vai ser sempre um pouquinho depois do meio-dia, por causa da nossa posição com relação ao fuso horário que marca a hora civil no Brasil. Então a gente chegou ali por volta de meio-dia e 30, meio-dia e 34, e a gente tem o Sol passando pela posição mais alta no céu. Mas, no início do inverno, é o momento em que o Sol passa nessa posição mais alta, só que a mais baixa de todas ao longo do ano. Ou seja, o Sol vai passar muito baixinho. E se a gente deixar o tempo seguir novamente, a gente vai ver que o Sol não vai se pôr lá no oeste. Ele vai se pôr também um pouquinho mais ao noroeste do que exatamente no oeste. Vai ser sempre assim? Não. Vai ser assim porque a gente está no início do inverno. A partir do dia de hoje, o Sol vai começar a caminhar no pôr do sol de volta à direção oeste.
até quando iniciar a primavera. Depois que iniciar a primavera, ele segue o caminho em direção ao sudoeste no pôr do sol. E ele vai chegar na posição mais ao sul no início do verão. Isso vai trazer muitas diferenças para a gente. O pessoal gosta bastante de perguntar o que a gente está usando para apresentar a sessão para vocês. Quando a gente faz a sessão para as escolas, a gente usa o mesmo programa que a gente usa lá no Planetário. Mas na sessão de hoje, eu resolvi escolher um outro. Eu resolvi escolher o software Stellarium, que é um programa gratuito que você pode ter aí no seu computador. Vejam que aqui eu posso escolher as datas e vocês vão poder brincar com essas datas depois que terminar a nossa sessão. Baixem o programa Stellarium e se divirtam com os mistérios do universo sendo revelados bem à sua frente. Vejam que eu vou avançar para julho, agosto e setembro. Agora a gente está em setembro e vou ter que avançar um pouquinho mais para que o Sol desça e se ponha. E conforme ele vai se pondo, vocês podem perceber que ele está se pondo bem ali no oeste, porque a gente está marcando aqui o início da primavera. E ele vai se pôr bem no oeste. Vamos dar uma parada no tempo aqui, porque eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Respondam aí. Já falei que hoje é o início do inverno, mas quando começa o verão? Março, junho ou dezembro? Um minutinho apenas para votar. Vamos lá. Escolham a alternativa e votem. Quase todos já votaram. Faltando 10 segundos. 5 segundos. 3, 2, 1. Muito bem. Todos disseram que começa em dezembro. Exatamente. Vai começar lá em dezembro. Agora, vamos ver o que vai acontecer lá em dezembro. A gente volta lá na nossa aba de janela de data e hora e avança até o início do verão. E a gente vai precisar de novo avançar um pouquinho as horas para ver o Sol se pondo mais ao sudoeste do que exatamente no oeste. E esse é o caminho que o Sol faz ao longo do ano. Por que o Sol vai estar fazendo esse caminho diferente ao longo do ano? O que acontece é que a Terra gira ao redor do Sol. E a Terra, nesse plano da órbita da Terra ao redor do Sol, que a gente chama de eclíptica, a Terra gira ao redor do seu próprio eixo com uma certa inclinação. É justamente essa diferença entre o eixo de rotação da Terra e o plano da eclíptica que vai ser responsável pela diferença nas estações do ano da Terra. Mas como assim? O que vai acontecer por aqui? Duas coisas. Vocês viram que quando eu mostrei a diferença do pôr do sol nas estações do ano, quando a gente marcava o início do inverno, a gente tinha o pôr do sol bem cedinho, e o início do verão eu tive que avançar as horas para que a gente pudesse ver
o pôr do sol? Então, os dois efeitos principais que marcam a diferença das estações do ano são a duração do tempo que a gente recebe a luz do sol aqui, por exemplo, em Bagé, e a forma com que a luz do sol chega aqui na Terra. Vocês estão podendo ver agora que a gente tem agora, nesse momento aqui hoje, que está começando o inverno, a luz do sol chega para a gente aqui em Bagé bem atravessadinha. Ela não chega direto no solo. Ela vai chegar meio rasante, porque o sol não está subindo tão alto assim no inverno. Enquanto que no verão, essa outra figura que está do lado esquerdo, a gente consegue ver que o sol chega bem retinho para a gente aqui. Quase, quase bem retinho. Pelo fato de Bagé estar mais ao sul do que o trópico, isso significa que o sol nunca passa no topo da nossa cabeça. E agora, no inverno, muito pior. Ele passa bem longe do topo da nossa cabeça. Isso significa que a gente vai ver sombra todos os dias do ano. Agora, quem está mais ao norte do que São Paulo, aí sim vai ter dias em que vai ver o sol passando pelo topo da cabeça. A diferença que a gente vai ver é justamente a diferença daquele ângulo de inclinação com que o Sol aparecia na Terra. Então, se a gente tiver uma estaca fincada no solo, a gente vai poder ver a sombra que o Sol faz com essa estaca. A gente chama ela de gnomon. Quando a gente tem o Sol no inverno, ele está passando bem baixinho e deixa uma sombra grande. Quando a gente tem o Sol no verão, ele está passando bem alto e deixa uma sombra bem pequenininha. Quem está ao norte de São Paulo vai ter dias em que não vai enxergar nenhuma sombra nesse gnomo. E eu sei que tem gente aí mais ao norte ainda, então vão ter vários dias em que vai ter o Sol fazendo sombra nessa estaca de um lado e, outra época do ano, a sombra vai estar do outro lado dessa estaca. Essas vão ser as diferenças que a gente vai enxergar da forma como o Sol vai chegar aqui na Terra. E eu vou aproveitar e vou fazer mais uma perguntinha para vocês. Tá aí a pergunta para vocês me responderem. Tem diferença no tempo de luz do Sol na Terra, em Bagé. Então, quanto tempo dura o dia, o período em que a gente tem sol em Bagé no início do inverno? As noites ficam mais longas e os dias ficam mais curtos. Então me respondam. Qual vai ser esta diferença? Quanto tempo a gente vai ter de luz do dia em Bagé no início do inverno? Vamos lá, vamos lá. Mais 10 segundos só. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Encerrando a votação. A maioria de vocês acertou. Aqui em Bagé, no início do inverno, a gente tem aproximadamente 10 horas de sol durante o dia e depois tem 14 horas de noite. Lá no início do verão, a gente tem exatamente o oposto. 14 horas de luz do dia e apenas 10 horas de noite. Isso vai mudar dependendo da localização que a gente está na Terra. Tá aí. Para a gente ter uma ideia, aqui a gente está vendo como que é a luz do Sol chegando aqui em Bagé. A gente tem, no início do verão, o Sol passando bem alto no céu,
quase no topo da nossa cabeça e no início do inverno passando bem baixinho. Your screen is paused. Por que minha tela está pausada? Opa, acho que voltou. Só que ele pediu para não interromper, ele lembra? Então, vamos seguindo com a nossa atividade. Porque eu tenho mais uma perguntinha para vocês saindo do forno. Frequentemente, a gente escuta alguém falando que as estações do ano acontecem pela diferença da distância da Terra até o Sol. Eu quero saber, a distância que a Terra gira ao redor do Sol vai ter alguma influência nas estações do ano? Se vocês acham que não vai ter na dica de nada de influência, vota lá. Se acha que vai ter um pouquinho, coloca lá. Se acha que é um monte ou se acha que é um montão. Vamos votando. Eu quero saber. Ainda falta muita gente para votar. Vamos lá. Ô, Guilherme, a Sônia perguntou se você usa dados de software ou uma equação para calcular esses dados. Esses dados aqui eu peguei prontos lá do site do Departamento de Astronomia da URGS. Não fui eu que fiz estes daqui. Na verdade, esses dados são para Porto Alegre, mas como Bagé não está muito distante em latitude de Porto Alegre, a gente pode usar os mesmos. Mas dá para pegar eles de um site de previsão do tempo, confiável, é claro, né? Dá para pegar eles de um software, tem várias formas de poder pegar esses dados. Tem muita gente que não votou ainda. Alguém mais vai votar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3, encerrando a votação. 4, 3, 2, 1, fechando 2 minutos. Pronto, encerrei a votação. A maioria colocou na dica de nada. Mais uma boa porção de gente botou um pouquinho, deve influenciar, né? E aí ainda tem um grupo que botou um monte ou um montão. Então, olha só, vamos ver o seguinte. A gente tem a distância da Terra até o Sol variando muito pouquinho. Tá? A distância, se você tentar desenhar um círculo, eu garanto para você que a distância do seu círculo até o centro, a menor e a maior, vão ser mais diferentes do que a distância que a Terra passa mais longe ou mais perto do Sol. As distâncias que a Terra passa mais longe ou mais perto do Sol ao longo do ano são aproximadamente 149 milhões de quilômetros e 151 milhões de quilômetros. Ou seja, é uma diferença muito, muito, muito pequenininha. E daí, o que acontece? Acontece que a quantidade de luz do Sol que a gente recebe, ela vai diminuir conforme a gente vai se distanciando do Sol. Então, parece que faz algum sentido, algo que está mais distante, receber menos luz do que algo que está mais próximo. Mas isso daí, quando a gente pega essa distância, essa diferença de 1%, de 2% da maior para a menor distância da Terra até o Sol, vai resultar em uma diferença de 3% só na quantidade de luz que a gente vai receber nesses distintos períodos em que a Terra está mais perto ou mais longe do Sol. Então, essa diferença vai ser muito, muito pequenininha. Quem botou na dica de nada, eu acho que é o mais adequado de resposta para a gente aqui. Mas um pouquinho
Um pouquinho influencia, né? Mas muito, muito pouco mesmo. Na quantidade de luz, influencia apenas 3%. E a gente ainda tem muitos outros fatores influenciando por aí. Vamos falar de algumas formas que a gente teve de... Não vamos falar ainda. Ainda não. Vamos deixar este para daqui a pouco. Por enquanto, deixa eu mudar um pouco a minha tela. Porque eu ainda queria mostrar para vocês uma outra coisa. Vocês já estão vendo o meu planeta Terra aí? O que dá para perceber nesse planeta Terra? Alguém consegue me dizer alguma coisa sobre esse planeta Terra? A linha de sombra entre... Se a gente olhar a direção da linha que separa o dia e a noite, ela não está paralela às linhas do meridiano, ou ao eixo de rotação, né? É isso? Muito bem, muito bem. A gente está vendo lá no fundo, eu pedi para estar aparecendo aqui também as linhas dos meridianos e paralelos projetadas no céu. Então, essa linha que aparece os números é a linha do Equador. E a gente tem uma linha do meridiano dividindo aqui. A gente consegue ver que no dia de hoje, em que está começando o inverno, anoitece primeiro para quem está no hemisfério sul e amanhece por último para quem está no hemisfério sul. Vamos botar o tempo passando aqui, vamos avançar ele com uma certa velocidade para a gente poder enxergar esse movimento. Então, olha que a sombra, né, que a gente tem a parte da noite na Terra, a parte que não está pegando o sol, ela está bem maior no hemisfério sul do que lá no hemisfério norte. Então acontece uma coisa muito interessante. Quando é inverno aqui no hemisfério sul, é verão lá no hemisfério norte. E quando é inverno no hemisfério norte, é verão aqui no hemisfério sul. Vejam que o dia vai durar bem pouquinho, quanto mais ao sul a gente tiver. Eu vou acelerar aqui ainda mais. E vamos acelerar um pouquinho mais. Opa, passou um eclipse ali. Eu tinha me esquecido. Amanhã tem eclipse. Amanhã tem eclipse solar. Pena que não vai ser visto daqui, apenas da África e da Ásia. E a gente acelera mais aqui no planetário. A gente tem o poder de acelerar muito tempo. E será que dá para acelerar mais ainda? Dá sim. A gente vê a Lua passando lá atrás, porque agora a gente está tão rápido que os dias estão passando mais rápido. E a gente segue aumentando esta velocidade. E olha o que começa a acontecer com aquela linha da sombra que marca a divisão entre o dia e a noite. Conforme a gente vai avançando nos meses, essa linha vai se modificando. Eu vou precisar girar um pouquinho aqui para a gente enxergar ela bem aonde está a divisão. E olha como ela vai aparecendo cada vez menos inclinada, porque a gente já está em agosto agora. Quase chegando em setembro, e lá em setembro começa a primavera. Então a gente vai deixar o tempo avançar até meados de setembro. E vejam o que está acontecendo com a sombra que marca a divisão entre o dia e a noite aqui na Terra. Hora de começar a frear. Espero que ninguém aí tenha ficado tonto com tanta velocidade. E observem o que aconteceu com essa linha. Ela ficou exatamente alinhada com o meridiano. No início da primavera,
a gente vai ter a mesma quantidade de tempo de luz do dia no hemisfério norte e no hemisfério sul. Ou seja, a gente vai ter 12 horas de dia e 12 horas de noite. E depois, claro, a situação vai se inverter. Como estão todos aí? Não estou escutando vocês. Temos alguma pergunta? Alguém com alguma pergunta? Deixa eu ver se temos alguma no chat aqui. Perguntaram sobre o programa. Todo mundo adora o Space Engine. Universe Sandbox 2. Bom para estudo. Vou dar uma olhada. Valeu. Mais alguma pergunta chegando para a gente aqui? Guilherme, Diga. no chat tem alguém que tinha perguntado lá mais em cima, acho que vê Malves, não sei. O nosso inverno é mais frio do que no hemisfério norte por conta disso. Quer dizer, acho que era um comentário e talvez mereça comentário em cima do comentário, entende? Não lembro o momento agora que a pessoa fez. Não, já achei aqui. O nosso inverno é mais frio do que o do hemisfério norte. Na verdade, né, para a gente poder falar das temperaturas, aí a gente vai ter que entrar numa questão mais de clima também. E daí entram muitos efeitos da localização, né, do local, mais específico do clima local e não tanto do clima global. Né? A gente tem muita diferença entre a formação geológica e tudo mais do hemisfério norte e do hemisfério sul. Então vai ter muita coisa diferente aqui. Né? Não vai ser por conta desses 3%, não. Esses 3% realmente eles são muito insignificantes. Além dessa diferença na quantidade de luz, né, a gente tem a questão do tempo em que a gente está recebendo a luz, né, que o dia vai ser mais frio, e vai ter ainda nessa jogada um outro efeito que tem a ver com as leis de Kepler. Por quê? Quando que a Terra está passando mais perto do Sol? É ali no iniciozinho de janeiro. E as leis de Kepler nos diz que quando a gente estiver passando mais perto do Sol, a gente passa mais rápido. Tá? Mas, de novo, é pequena a diferença. Se a gente dividir a trajetória da Terra nas 4 estações, vai dar alguma coisa como 2 dias de diferença. E as 4 estações têm aproximadamente 3 meses. Tá? Mas é mais um efeito que entra nessa jogada aqui. Mas não é por isso que a gente tem diferença de um ser mais quente ou o outro ser mais frio. Né? Se a gente pegar na mesma latitude, né, regiões que estão na mesma latitude, a gente vai enxergar lugares que são mais quentes ou mais frios. Né? Por exemplo, se a gente for em direção aos Andes, a gente vai ter muito frio. Outra coisa que é muito influencia muito nessa nossa percepção. Alô. Deixa eu fazer uma coisa aqui só antes. Alô. Alô, oi, estamos te ouvindo. José Outra Luiz coisa falando. que vai... Olá, José Luiz. José Só deixa Luiz eu terminar. Só deixa eu explicar aqui mais uma coisinha. O que acontece? Tem mais uma questão que vai influenciar muito, que não é no clima, é na nossa percepção dessa diferença entre hemisfério norte e hemisfério sul. O que acontece? Todo o Brasil, praticamente, está dentro da região tropical. O que é a região tropical? A região que está entre os trópicos. Aqui o Rio Grande do Sul não, está mais abaixo. Vocês sabiam que praticamente todos os Estados Unidos está acima do trópico? Então,
Se a gente falar de Estados Unidos e Europa, que são aqueles que mais aparecem na mídia, eles estão em latitudes muito mais elevadas do que a gente aqui no Brasil. Então a gente tem a sensação de que porque lá mostra muita neve, a gente tem a sensação de que o hemisfério norte é mais frio. Mas não, é que o que acontece é que o Brasil está numa região mais próxima do Equador, inclusive tem partes do Brasil que estão acima, estão mais ao norte do Equador, né, estão no hemisfério norte. Então a gente tem essa sensação de que o hemisfério norte é mais frio. Na verdade, não. Na verdade, aonde a população do hemisfério norte está é que é mais frio. Se a gente for para a Argentina, né, a gente vai encontrar um clima bastante frio, porque a gente vai estar indo mais ao sul, aqui na América do Sul. Né? E se a gente for simplesmente para o lado e for em direção aos Andes, a gente também vai encontrar um clima muito mais frio do que a gente encontra aqui em Bagé. Olá, José Luiz, seja muito bem-vindo. Gostaria de fazer um comentário? Boa tarde. Primeiro, quero cumprimentar a todos vocês, em particular do que eu estou vendo aqui, a minha querida amiga, a Tânia. Como é que vai o tenente lá? Ótimo, tudo bem. A temperatura média na Terra, ela é quase que invariável, dividindo. Mas, em virtude de diversas características, algumas das quais foram citadas aqui agora, por você, há uma grande variação. A distribuição da temperatura na Terra, essa sim varia bastante. São causa da distribuição dessa variação, características, a distância do Sol à Terra, a altura do Sol, a duração do dia e a influência da atmosfera. Por exemplo, já que falamos disso, Curitiba tem um clima totalmente particular. É uma das 9 micro-regiões do mundo que tem esse tipo de clima. Aqui nós podemos ter as 4 estações do ano no mesmo dia. Como não vamos entrar, porque isso esse falatório sobre Curitiba daria uma palestra. Então, é só isso que eu queria dizer sobre esse aspecto. E depois, inclusive, na questão do hemisfério ser mais quente lá, mais quente aqui, além de micro-regiões, uma na Sibéria, fica outro perto do Polo Sul, e assim por dentro, Curitiba aqui, uma no Canadá, outra na Europa, no fundo lá, na Rússia, mas não na Sibéria. Então, nós temos a ver o seguinte também, que essa questão de mais quente aqui, mais quente lá, tem também com a duração das estações, porque as estações do ano não têm a mesma duração, não é? No hemisfério norte e no hemisfério sul. Basta definir o que é uma estação do ano, que só na definição a gente já vê que isso acontece imediatamente. Tá vendo? Então, por exemplo, isso é por causa de 2 fatores. Não é? Nesses 4 períodos do ano, os 2 equinócios, 2 solstícios, 2 fatores importantes. Não é? Um é a centricidade da órbita da Terra, e a outra é um ângulo de 10 graus, que a direção da linha dos solstícios forma com o eixo maior da órbita da Terra, que é de mais ou menos 10 graus. Mas, por enquanto, era só isso que eu queria dizer, porque as explicações estão muito boas aí, e eu estou interessado em ver as figurinhas que estão passando, não é? Então tá. Estão imponendo manhã. Obrigadão, companheiro. Então eu vou compartilhar aqui com vocês agora, antes da gente continuar, enquanto o José Luiz falava muito legal, muito obrigado, José Luiz, falava para a gente sobre o que está acontecendo, eu estava checando aqui. Vocês estão vendo aí Stonehenge? Guilherme, posso falar uma coisa? Só um pouquinho, por favor, me digam se vocês estão vendo Stonehenge. Sim, professor. Sim. Sim. Então, hoje está sendo transmitido ao vivo o pôr do sol em Stonehenge. A gente está vendo ao vivo, vocês estão vendo o reloginho ali embaixo.
Tá? A gente pode dar uma viajada por aqui, por Stonehenge. Eu estou controlando aqui a nossa visão de Stonehenge. E daí eu só vou pedir licença para vocês para eu poder falar aqui para a gente não perder esse momento do pôr do sol. E a gente já vai continuar falando sobre Stonehenge. É claro que lá não podia ter um dia lindo, maravilhoso, né, para poder mostrar o pôr do sol. É assim, quando a gente fala em astronomia, fala, vou montar o telescópio, acaba seca em Bagé. Quando a gente fala, vou fazer sessão de planetária no sábado, começa a chover em Bagé. Então lá também não é diferente, não. Né? Quando eles resolveram mostrar ao vivo, já que tem a pandemia e ninguém pode circular por Stonehenge, eles resolveram passar ao vivo. Mas está um céu bem nublado, não vai dar para a gente conferir direitinho como é que está. Mas a gente vai falar então, já que está nublado e não vai dar para a gente ver um pôr do sol muito bonito, mas fica aí a dica, a gente já volta para eles. A gente vai falar um pouquinho sobre Stonehenge. Quem é que queria fazer alguma pergunta, alguma consideração? Pode. Alô? Quem que ia perguntar? Alô? Tá me ouvindo, Guilherme? Sim. Guilherme, depois que você passar por tudo isso aí, daí eu terei oportunidade de apresentar um outro lugar, ou pelo menos alguns outros lugares que ficam aqui na própria América. Tá, nós vamos passar por um deles aqui. Ah, já passou. Ok. Então, Stonehenge tem aí milhares de anos de idade. E o que a gente está enxergando aqui são as sombras, né? Quando a gente olha de cima, a gente vê as sombras dessas grandes rochas que foram dispostas por lá. Esse é um dos monumentos mais famosos que a gente conhece e que parece ter uma boa relação com esses períodos do sol, de ter sol no inverno, sol no verão. O que a gente vê é que essas portas parecem ser portais que marcam o início das estações do ano lá em Stonehenge. Quando a gente olha um mapa detalhado dessa construção, ou pelo menos do que sobrou dessa construção, a gente consegue ver os portais alinhados diretamente para o nascer e pôr do sol, no início do verão, no início do inverno e também marcando os pontos de equinócio de primavera e de outono. Além desses portais, ele ainda tem outros portais. Portais que marcam as passagens da Lua, porque a Lua a gente também vai ver ela nascendo e se pondo em diferentes posições do céu. Então, hoje, a nossa ideia era falar um pouco sobre as estações do ano e falar, é claro, sobre esse pôr do sol que está sendo transmitido ao vivo. E a gente vai falar de um monumento, né, localizado na Amazônia, que parece ter as mesmas características que Stonehenge. O que acontece? Quando a gente olha para esse monumento na Amazônia, a gente consegue ver que ele tem orifícios e tem lá um ponteiro que parece indicar exatamente os momentos de nascer e pôr do sol lá na Amazônia. O que acontece é que as construções no hemisfério norte parecem terem sido mais duradouras do que as que a gente tem aqui no hemisfério sul. Então a gente teve conhecimento muito mais do que aconteceu no hemisfério norte e agora a gente está explorando cada vez mais as riquezas aqui do hemisfério sul. E aí a gente tem a Stonehenge na Amazônia. Não Alô? sei dizer, Andresa, exatamente aonde fica lá, não. Alô? Guilherme, Oi. eu acho que eu sei o porquê que quando tá muito longe do sol fica frio, quando tá muito perto fica quente.
por causa que quando a gente gira em torno do Sol, não é totalmente certinho o círculo que a gente está girando. Ele tem formato de elipse, que eu estudei ontem na escola. Isso, Arthur, tem o formato de uma elipse. Só que o que acontece é que essa elipse é praticamente um círculo. É praticamente um círculo. Tu faz assim, ó, tu tenta desenhar um círculo. Combinado? Tu vai tentar desenhar um círculo. Depois tu vai pegar uma régua e vai tentar medir qual é a menor distância desse círculo, porque não vai sair um círculo direitinho, né? Eu não consigo fazer um círculo direitinho. Daí tenta medir a menor distância e depois tenta medir a maior distância. Eu te garanto que o teu círculo vai ser mais perto de uma elipse do que a órbita da Terra ao redor do Sol. Seria o equivalente a tu fazer um círculo que tivesse 14,9 centímetros de um lado ao outro, quando medisse na horizontal, mas quando medisse na vertical, ele tivesse 15,1. Ou seja, não dá para enxergar essa elipse, a gente enxerga um círculo. Então, realmente o Sol às vezes está mais perto ou mais longe, mas essa diferença é muito pequena e daí não tem influência praticamente nenhuma aqui na Terra. Ia falar mais alguma coisa, Arthur? Eu acabei de fazer aqui e eu peguei a menor e depois a maior. As duas estão quase do lado. Uhum. Estão do ladinho. Mas deu diferente? Parece mais uma forma oval do que um elipse, não parece... Eu acho que elipse, ele é tipo o formato da Terra, puxadinho pelos cantos e achatado pelos polos. Me permite uma observação? Fale, José Luiz. Meu filho, o caso é o seguinte, você em que ano está está no ginásio, está na série ou já está no segundo grau, ensino médio? Arthur, você está no ensino médio ou ainda está no primeiro grau? Olha, eu estou no 4º ano, não sei se é... No 4º ano do fundamental. Grupo escolar, quer dizer, no primário? É fundamental agora, José Luiz, não é mais primário que chama. Fundamental. Muito bem, então, Arthur, mais tarde você vai entender o que é excentricidade. Quando você falou a forma oval, a circunferência de círculo também é uma elipse, só que ela tem excentricidade 0, ao passo que a elipse, que é bem ovalada, tem grande excentricidade. Por isso, as órbitas de um cometa, por exemplo, como o Halley, têm grande excentricidade. É muito mais... Encerrando a nossa votação, a gente quer agradecer a presença de todos vocês que curtiram a atividade de hoje. A gente agradece muito, a gente gostou muito de ter vocês hoje aqui. E agora, né, como a gente teve probleminhas técnicos aqui, não sei se Cecília e Rafael identificaram o problema, mas como a gente teve probleminhas técnicos aqui, quem quiser fazer uma pergunta, um comentário, alguma coisa, por favor, manda no chat ou levanta a mãozinha ali de fazer perguntas. E daí a gente abre o microfone para fazer perguntas. Quem quiser abrir a câmera para conversar com a gente aí, quem está com a câmera fechada, quiser abrir a câmera para seguir conversando com a gente, pode seguir. Falar da foto que eu ia falar, Milena. Qual foto? Ah, foto, claro, eu ia falar de uma foto. Bom, muito obrigado, muito obrigado. Cecília e Rafael já está ok, nosso pequeno probleminha aí? Deixa eu botar aqui, então, o que eu vou pedir para vocês fazerem. Porque a gente pode pensar que existem novas Stonehenges por aí, as Stonehenges urbanas. Stonehenges urbanas.
Se vocês fizerem uma fotografia do pôr do sol, hoje vocês vão estar fotografando o pôr do sol no início do inverno. Façam essa fotografia novamente daqui 3 meses, no início da primavera. Vocês vão ver a mesma fotografia. Pode ser daqui 1 mês só, nem precisa esperar 3 meses. Daqui 1 mês, faça a fotografia de novo. Vocês vão ver que o sol vai estar se pondo em outra localização. Legal? Essas 3 fotografias são do pôr do sol lá em Porto Alegre. Em agosto, em outubro e em dezembro. Ou seja, ainda era inverno, depois já era primavera e depois estava começando o verão. E ali está marcado as posições 1 e 2, com os prédios como referência e o pôr do sol. Essas aí são as Stonehenges urbanas que estão surgindo por aí e a gente pode fazer uma fotografia. Você pode fazer da sua casa mesmo, tá? É uma atividade que dá para fazer em casa, desde que você tenha uma vista do nascer ou do pôr do sol. Aí já tem uma pergunta ali no chat. Quando vai ter a próxima? Sim, vão ter próximas. Vão ter próximas, sim, é claro. E a gente ainda não tem a data da próxima, tá? A gente está atendendo muitas escolas. A gente abriu para agendamentos escolares. A gente está atendendo escola do Brasil inteiro. A professora Aliciane está ali com a gente. Ela foi uma das participantes nesta semana. Então, a gente não tem data para a próxima sessão aberta, mas fica ligado no Facebook. A gente aproveita, convida vocês, curtam Facebook, Instagram, YouTube, Twitter do Planetário da Unipampa, que daí a gente vai divulgar sempre lá quando tiver alguma atividade aberta. Deixa eu ver se tem mais comentários. Acho que tinha alguém aqui querendo fazer um comentário. A Alta, deixa eu te achar aqui para poder liberar o microfone da Alta. Está aqui. Mute, abra seu microfone e faça seu comentário, Alta, por favor. Oi, Guilherme. Sobre essa questão, essa expectativa que às vezes as pessoas têm, quer dizer, muitas vezes, né, o pessoal acha que o verão é quando a Terra está mais próxima do Sol, né, e o inverno quando a Terra está mais longe. Acho que uma coisa importante para a gente pensar e refletir é que toda a Terra tem momentos que fica mais próximo, né? No entanto, a gente tem parte da Terra, metade da Terra no verão e metade da Terra no inverno, né? Para nós aqui do hemisfério sul, no hemisfério norte é justamente o contrário, inclusive, né? No hemisfério norte, quando a Terra está mais próxima do Sol, é justamente quando eles estão no inverno. Então, só para dar uma refletida assim nessa questão de que não é a distância o fator preponderante para ter essas variações da intensidade solar, né? Como você estava destacando aí. E olha só, pessoal, vamos aproveitar que a Alta está aqui com a gente, porque a Alta não mora aqui em Bagé, não. Ela mora bem longe daqui. Alta, onde é que você mora? Eu moro em Natal, Rio Grande do Norte. E tem uma galera do Rio Grande do Norte aqui também, viu? O Rodrigo, que eu estou vendo aqui a carinha dele. Me diz uma coisa, Alta. Aí, em Natal, não tem tanta diferença assim no verão e no inverno com o tempo de luz do sol, hein? Olha, em relação, comparando com a de vocês, não, né? Porque a nossa latitude, a gente está bem mais perto do Equador, né? A gente está em cerca de 5 graus ao sul do Equador, bem mais pertinho, né? Mas quem é ligado na natureza, sabe? A gente percebe bem tanto a diferença do local do nascer, muito, dá para ver pela Stonehenge que eu tenho aqui em casa, tá certo? O local do nascer muda, e o horário também do dia muda, não tem uma hora fixa na cabeça, né? Mas existe uma diferença, não é tão grande quanto para vocês, mas quem é ligado na natureza percebe essa diferença sim, na hora de acordar pela luz do sol, entende? Mas é bem menor a variação no período claro, né, do dia. Vou ficar devendo essa variação, vou olhar essa variação de hora fixa mesmo, tá? Não, aí é bem menor mesmo. Vocês são 2 horas, né, eu percebi. José Luiz, acho que está querendo falar. Pronto, agora pode abrir o microfone aí. Já
Deu a clicar. Abra o seu microfone aí, tá fechado. Não, é que antes eu tinha bloqueado os microfones, porque a gente teve uma interferência. Então, daí agora pode abrir. Agora está liberado. Pode falar, José Luiz. Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero esclarecer a todos, porque é pouca informação sobre o nosso país, o Brasil. O arremedo, e não é grosseria minha, o arremedo de Stonehenge do Brasil, as causas de uma destruição lá foram outras, que não foi obra humana, foi obra da própria natureza. E está lá no Amapá, onde eu estive com o Marcomédio Rangel Nunes, que as jovens aí não sabem de quem se trata, estou falando. Marcomédio Rangel Nunes foi meu aluno no Observatório Nacional do Rio de Janeiro, aos 17 anos, se tornou um grande astrônomo, e foi ele quem efetuou a descoberta lá, com auxílio de batedores do Exército Brasileiro, lá na Amazônia, e ele efetuou reportagens muito bonitas. Se algum dia alguém quiser uma reportagem sobre essa, eu posso enviar uma pequena, eu tiro cópia e enviarei com prazer. Outra coisa, hoje não é só no Stonehenge que estão efetuando a comemoração do solstício. No México e na América Central, Honduras, Guatemala, em alguns lugares do México, os milhões de índios, de maias que ainda estão vivendo lá, eles efetuam no dia de hoje uma festa muito bonita, porque a parte da cultura eles absorveram ou foram absorvidos pelos espanhóis, mas a outra parte eles mantêm até hoje. E eu sei disso porque eu trabalho há quase 37 anos com a civilização maia e tenho estado com universidades do México e desses países, Honduras e Guatemala. A última vez que estive, foi no México em 2015, e por essa razão eu sei que isso acontece. Já que, inclusive, se alguém aqui que está aqui, como você, por exemplo, Guilherme, já esteve em Chichén Itzá, lá no México, em cima, e deve ter visto pelo menos aquele observatório de Chichén Itzá, apesar de estar ainda já um pouco destruído, dá para perceber ali que ao redor da cúpula nós temos aberturazinhas, uma opção de aberturas bem estreitas. Os maias determinavam muito bem a passagem zenital do Sol e os momentos dos equinócios e solstícios. Por exemplo, para eles era importante porque a astronomia, quando eu for falar minha palestra de astronomia aqui dos maias, eu direi, mas hoje eu apenas digo o seguinte, a astronomia para eles era questão de religião. E então hoje era muito importante, porque hoje, essa passagem para os maias, era o primeiro dia do ano para eles. Hoje, estavam comemorando. Então, o primeiro dia do ano, verão, sou para eles. Muito obrigado. Obrigado, José Luiz. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Mais alguma coisa? Senão a gente vai encerrando por aqui. Foi muito bom passar esse sábado com todos vocês. A gente fica muito feliz. Alguém colocou ali que dá para matar um pouquinho a saudade do planetário. Vocês não fazem ideia o quanto nosso coração se enche de alegria ao ver tanta gente participando da nossa sessão de planetário hoje. Um super beijo para todos vocês. Curtam a página do Planetário que vocês ficam sabendo das nossas próximas atividades. Mas antes disso aí, vem o pedido. Quem já veio no Planetário sabe, quem ainda não veio vai ficar sabendo. No final da sessão, a nossa foto oficial do Planetário. Eu vou, inclusive, trocar aqui o meu fundo. Deixa eu trocar o meu fundo aqui. Pronto. Nossa foto oficial é na frente do planetário, apontando para o céu. Porque a gente conta que não interessa para onde apontar, vai acertar uma estrela. Tem tanta estrela no céu que vai acertar uma estrela em algum lugar. Então apontem para o céu, que a Cecília vai fazer uma captura da tela ali para a gente. Tem mais de uma tela, ela vai ter que percorrer as duas. Todo mundo sorrindo, abrindo as câmeras.
Fotinho Fica oficial todo mundo do aí. planetário. Vamos lá, abrindo as câmeras para aparecer todo mundo. Que legal Ó, tem ver gente tanta abrindo a gente câmera assim. ainda. Calma aí. Ó, todo mundo apontando para o céu. Alta, pode apontar para o lado, para baixo, porque tem estrela em qualquer lugar. Para onde apontar tem. A gente aponta para o alto porque a gente está acostumado, Agora né? a segunda tela, todo mundo. Deu. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Até a próxima.